Seja muito bem-vindo, esse é o canal Versão Brasileira. O meu nome é Pablo e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para esse ano de 2018. Nós vamos falar sobre os possíveis presidenciáveis do Brasil. De acordo com o site do TSE, o primeiro turno acontece no dia 7 de outubro de 2018 e em caso de segundo turno, a votação acontecerá no dia 28 de outubro desse mesmo ano. E eu resolvi fazer esse vídeo justamente para desmistificar algumas coisas sobre alguns candidatos ou possíveis candidatos e para também te informar sobre algumas outras questões. Eu creio que vai trazer um conhecimento muito amplo até a sua mente e vai poder fazer você pensar melhor na hora de escolher o seu candidato. E o primeiro possível pré-candidato que nós vamos falar nessa série de vídeos que eu vou fazer aqui no meu canal é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No dia 27 de outubro de 1945, em Caetés, interior pernambucano, nasce o sétimo filho de uma família muito pobre. O seu nome era Luiz Inácio Lula da Silva. Esse menino de uma família muito pobre acabou não conhecendo o pai em sua infância primeira, porque o seu pai ele tinha mudado para o litoral paulista em busca de melhores condições de trabalho e para dar uma melhor condição para a sua família. Com 6 anos de idade ele muda também para o litoral paulista em busca do seu pai e desde cedo, para ajudar na renda familiar, ele já trabalha. No início ele trabalhou como engraxate, ele trabalhou também como ambulante e mais tarde como ajudante de tinturaria. Em 1956, a família se muda para a capital paulista e sem terminar o seu primeiro grau, Lula continua trabalhando para ajudar no rendimento familiar. Aos 14 anos, Lula é admitido em uma metalúrgica. Ele formou-se em um curso técnico do Senai como torneiro mecânico. Aos 17 anos, Lula perde o dedo mínimo da mão esquerda em um acidente de trabalho. Por volta dessa idade, Lula começa, por influência de um de seus irmãos, a participar de um movimento sindical e de várias reuniões do Partido Comunista Brasileiro. Devido à sua capacidade de liderança, Lula é convidado a ocupar a vaga de suplente da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Diadema, em São Paulo, onde, em 1975, Lula então é eleito presidente do movimento sindical, 6 anos após a sua ingressão no movimento. Aos 23 anos de idade, Luiz Inácio Lula da Silva então se casa. 2 anos após esse casamento, ele acaba perdendo a sua esposa, que estava grávida de um filho de 8 meses, juntamente com ela. A causa da morte foi uma hepatite que atingiu a mulher e também, infelizmente, acabou atingindo o bebê. Mais tarde ele tem um filho com a senhorita Miriam Cordeiro e logo após ele se casa com a senhora Marisa Letícia, com quem teve 3 filhos. Em julho de 1978, durante um congresso de petroleiros, Lula é convidado a falar e começa a discursar sobre o que seria o seu próximo objetivo principal de vida, a fundação de um partido de trabalhadores de caráter classicista. Pouco a pouco a ideia vinha tomando forma e ela era apoiada por sindicalistas, ex-participantes das lutas armadas, por ex-presos políticos, militantes de organizações clandestinas, ex-caçados, representantes dos trabalhadores rurais, representantes de diversas correntes religiosas e intelectuais da esquerda brasileira. Em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion, em São Paulo, foi fundado o Partido dos Trabalhadores, ou o PT. Em 1982, o Partido dos Trabalhadores já estava organizado em boa parte do Brasil. Lula, nesse ano, ele disputou o governo de São Paulo com o seguinte slogan: Vote 3, PT não vota em burguês. O resultado dessa eleição foi inexpressível. Outro fato importante de se dizer que em agosto de 1983, Lula participou da fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. E em 1986, Lula é eleito deputado federal para a Assembleia Nacional Constituinte. Em 1989, ocorreram as primeiras eleições diretas para presidente após o período do regime militar. Lula se candidatou, alinhado à esquerda, com um discurso extremamente radical contra o pagamento da dívida externa e contra a burguesia, defendendo a ética e a moralidade. Lula acabou perdendo a eleição para Fernando Collor de Mello, e não podemos esquecer que Lula trabalhou ativamente liderando o PT entre 1990 e 1992 a favor do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Lula disputou as eleições em 1994 e 1998, onde também
não conseguiu chegar até o cargo presidencial. Em 2002, Lula muda o seu tom radical. Era um Lula repaginado e conciliador. E Lula escolhe como seu vice-presidente José de Alencar, o que agradou muito os empresários daquela época. A campanha eleitoral centrada na imagem do Lulinha Paz e Amor foi criada pelo marqueteiro do PT, Duda Mendonça, e agradou a opinião pública. Duda Mendonça, um marqueteiro do PT que posteriormente foi acusado no Mensalão por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Posteriormente, ele foi liberado pelo STF. Em 2016, Duda Mendonça fez uma delação premiada para a Lava Jato, onde a operação estava apurando irregularidades na chapa Dilma Temer. Aí então começa a era Lula lá. Foram vários programas criados e uma alta aprovação da população mais carente de informação. Lula cria então o famoso Bolsa Família. Lula criou 14 novas universidades. Lula também cria o Minha Casa Minha Vida. Em 2010, a aprovação de Lula era de 87%, a maior aprovação da história, onde foi até lançado um filme em sua homenagem, Lula, o Filho do Brasil. Um filme que não contou com nenhuma lei de incentivo, mas custou para os seus parceiros e patrocinadores 17 milhões de reais. E a bilheteria rendeu um pouco mais de 3 milhões de reais. Ou seja, foi um fracasso. O mais engraçado é que o filme contou com várias ajudas de empresas. Entre elas, o Senai, a OAS, a JBS, a Odebrecht, a Camargo Correia, a EBX, e o filme ainda foi produzido pela Globo Filmes. Nessa época, o ministro da Fazenda de Lula era Antônio Palocci, que foi condenado em 2017 por corrupção e lavagem de dinheiro, em um esquema que envolvia a Petrobras e a Odebrecht. Uma das primeiras coisas que motivaram a queda do Império Petista foi a denúncia do filósofo Olavo de Carvalho sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi criado em 1990 por Lula, Fidel Castro e Frei Beto. A ideia era articular os movimentos de esquerda e restaurar um movimento comunista na América Latina, que àquela altura estava perdendo força devido à queda da União Soviética. O PT também convidou o grupo terrorista Farc para fazer parte desse foro. Países e organizações criminosas começaram a interferir na soberania nacional. Isso já era motivo de impeachment há muito tempo. Para não entrarmos nesse assunto e alongar mais o vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição para você acompanhar e saber direitinho do que se trata o Foro de São Paulo. Em 2002, outra bomba cai no colo do partido, a morte do prefeito de Santo André, em São Paulo, Celso Daniel. Ele foi morto com 11 tiros, em um caso que até hoje não puniu todos os autores. Mas o que o PT e o Lula têm a ver com isso? A investigação aponta que o prefeito tinha um dossiê sobre a corrupção na prefeitura de Santo André. E esse dossiê apontaria o PT, o Partido dos Trabalhadores, como o maior beneficiário nesse esquema de corrupção. Esse esquema de corrupção contaria com a participação da prefeitura, do Partido dos Trabalhadores, empresários e até de José Dirceu. Segundo a suposta acusação, o PT teria mandado matar o prefeito para dar um basta na situação. E o mais intrigante foi o que aconteceu com algumas pessoas que estavam envolvidas no caso. O garçom que atendia o prefeito no restaurante antes do seu sequestro também foi morto dias após, de uma maneira muito suspeita. A pessoa que chamou o resgate após a morte do prefeito também foi morta de uma maneira muito suspeita. A pessoa responsável pelo reconhecimento do corpo do prefeito também morreu. E mais 4 pessoas que estiveram presentes ou no momento do sequestro ou tiveram algum envolvimento após a morte do prefeito também morreram. Eu vou deixar aqui um link na descrição também explicando mais sobre esse caso, onde você pode aprofundar mais nesse assunto, se assim você desejar. Se isso já estava tirando o sono do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nada se compara com o que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores após a Operação Lava Jato. A Lava Jato condenou diversos empresários e políticos, e muitos deles tinham envolvimento com o presidente Lula e também com o PT. Diversas figuras muito grandes dentro do Partido dos Trabalhadores foram condenados nessa operação. Pessoas como Delúbio Soares, o ex-tesoureiro do PT, foi condenado. João Vacari Neto, também ex-tesoureiro do PT, foi condenado. Zé Dirceu, José Genuíno e atual presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, também foram acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Mesmo com vários integrantes de seu partido, vários empresários, amigos e coligados ao PT sendo presos e fazendo delações
contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula nega todas as acusações e sempre disse que nunca soube de nada, de nenhum esquema de corrupção. O ex-presidente Lula, que apontou no início de 2017, em alguns pontos no meio de 2017 também, como favorito para ganhar as eleições em 2018, também foi visitado pela Polícia Federal e hoje ele responde 6 inquéritos como réu na Lava Jato. Lula é réu em 6 processos, sendo que já foi condenado a 9 anos e 6 meses no caso do Triplex, onde na visão do juiz federal Sérgio Moro, o apartamento pertence sim ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é réu no processo do sítio de Atibaia, onde a Odebrecht e a OAS teriam pago de forma indevida reformas para o ex-presidente como vantagem indevida em seu sítio. Ele é réu em lavagem de dinheiro e corrupção, em uma acusação feita pelo Ministério Público do Paraná. Ele é réu também em um caso de obstrução de justiça, onde a polícia investiga se ele seria um dos culpados para tentar comprar o silêncio de Nestor Severo. Lula também é réu na Operação Janus, por corrupção. Lula também é réu na Operação Zelotes, por tráfico de influência. Lula também é investigado por formação de quadrilha pelo STF, em um processo que ocorre entre 2002 e 2014 no assalto da Petrobras. Lula poderá se tornar inelegível no dia 24 de janeiro desse ano, em um processo onde já foi condenado em primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro. O processo foi até o colegiado da segunda instância, TRF4, onde vai decidir se Lula vai se tornar inelegível e preso ou não. Lula só se torna inelegível se ele for condenado por um colegiado de segunda instância. Aí sim, ele cai na lei da ficha limpa e fica inelegível, pois um colegiado de segunda instância é uma decisão de 3 desembargadores e não uma decisão monocrática como foi a decisão do juiz Sérgio Moro, que Lula foi condenado em primeira instância. E aí, deu para esclarecer um pouco sobre a vida desse pré-candidato à presidência do Brasil? E você? Você quer Lula preso? Você quer Lula condenado? Você quer Lula inelegível? O que você acha desse caso todo? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aqui do lado para você não perder nenhuma novidade e compartilha também com seus amigos.